quero saber se você adivinha. O que que a gente tem para comer hoje por aqui? É um prato, assim, que a gente que é amazonense ama, adora. Então você, que é de outro estado, que assiste pelo YouTube, você vai entender agora o sabor da culinária amazônica, porque a gente vai receber um chefe aqui que vai ensinar pra gente um palito de pirarucu crocante, tá? Com arroz caboquinho. Como assim arroz caboquinho? Você vai entender o que que a gente por aqui chama de caboquinho. Vem pra cá, chefe Michel, que tá aqui com a gente no Magazine hoje, vai nos surpreender com esse prato que eu já achei lindo de ver. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Cozinha sua. Opa, Tô vamos vendo lá. aqui que a gente já tem um pirarucu aqui. Sim, a gente tem um pedaço, né, de pirarucu, uma pequena posta, né? Pirarucu é o maior peixe de água doce do mundo. Chega a pesar quantos quilos, chefe, pra quem é de fora? 200 quilos aí, é um pirarucu adulto mesmo que você encontra, né? E é um peixe que ele, na parte que a gente chama de filé do pirarucu, que é o lombo, ele não tem gordura em excesso, né? Então essa parte aqui é a parte do lombo do pirarucu que a gente vai usar, né? Que a gente chama de filé do pirarucu, né? Para fazer os palitos crocantes de pirarucu. Bom, e né? aí tem uma surpresinha ali na hora de empanar, a gente vai já te contar, mas antes deixa eu te passar logo os ingredientes para você dando uma visualizada logo nessa receita que é maravilhosa e inclusive digna de é um bom prato de um restaurante, assim, aquele que você paga para comer, mas você vai fazer na sua casa. Para o palito de pirarucu, você vai precisar de 200 gramas de lombo de pirarucu, 50 gramas de farinha de trigo sem fermento, 50 gramas de farinha de tapioca, 50 gramas de farinha de pão, um ovo, um limão, sal e pimenta do reino a gosto. Para preparar o arroz caboquinho, 200 gramas de arroz branco já cozido, 50 gramas de tucumã, meia banana pacovã madura, 30 gramas de queijo coalho, uma cebolinha, sal e pimenta a gosto e óleo de soja, que a gente vai utilizar para o arroz. Para o tucupi cremoso, vai precisar apenas de 100 ml de tucupi já temperado e 10 gramas de goma de tapioca. Já ele ensina essa mistura pra gente. Agora, chefe, vamos começar pelo pirarucu? Você vai ensinar como é o corte. Nós vamos começar pelo pirarucu, né? Nós vamos cortar os palitos, né? Porque depois dele cortado, a gente vai deixar ele numa emulsão de limão, né? Limão e água. O ideal é que ele fique 5 minutos para que o que a gente chama aqui no norte de pitiu, né? Que é aquelas pessoas que não entendem, né? Que a gente sai daqui do Amazonas e vai para outros estados. Ninguém entende essa expressão que é totalmente amazonês, né? Totalmente nossa. Mas então, é o quê? Aquele mau cheiro que o peixe tem. Aquele cheiro mais forte, característico. Isso, característico de um peixe, né? Mas a gente não vai usar uma quantidade excessiva de limão para roubar o sabor do peixe. A gente vai preservar o sabor do peixe. Esse aqui é um pirarucu bem novo, tá? Que é o de um criadouro que é ali na estrada de Manacapuru, tá? Que é o sítio Aruanda, que ele produz o pirarucu de 15 quilos mais ou menos, está entregando no mercado. Aí a gente imagina que tem que cortar aquele palito enorme. Se fosse por mim, eu já teria cortado ali os palitos. No comprimento, mas né? Não, né? É, porque o que acontece? Na hora de empanar, a gente vai pressionar. Como ela é uma carne muito tenra, muito macia, ela vai expandir. Entendeu? Ela expande um pouco. O que a gente tempera? Já tem um aqui, gente. Ó, um pouquinho de... Aqui para nossa câmera. A gente tem esse aqui, ó, ficou na geladeira, inclusive ficou bem sequinho. A gente percebe que tem pimenta aqui? Um pouquinho de pimenta do reino, né? Pimenta do reino preta. Geralmente as pessoas, principalmente do interior aqui do Amazonas, quando a gente diz que vai adicionar alho no peixe, todo mundo pula. Ninguém gosta. Ninguém gosta do alho no peixe, mas aqui o alho é uma quantidade tão irrisória, tão pequena, só para colaborar com o sabor. Né? Aí temperei o meu peixe, faço o que agora? Aí eu vou preparar agora o empanado, certo? Aqui a gente tem a farinha de tapioca, que todo mundo conhece, né? Que as pessoas até se admiram, dizem, mas farinha de tapioca para empanar? Exatamente, farinha de tapioca para empanar. Aqui quem gosta do açaí é o acompanhamento ideal. Né? Com café com leite também. Com café com leite, né? Isso aqui, um bolo de tapioca vai muito bem. Mas a gente vai usar a tapioca aqui, nesse caso, para fazer um empanado do nosso palito. Aí o senhor vai usar a tapioca, essa farinha e aqui. Um pouco de farinha de pão. Isso aqui eu tinha um pão que sobrou em casa, torrei. E não precisa você bater no liquidificador, eu passei no ralo. Oh, legal, eu bato no liquidificador. Passei no ralo, né? Ele naquela parte mais fina do ralo. Você tem uma farinha de pão já preparada para usar. E aí é um 100% aproveitamento em casa. E aí isso vai usar também a farinha de trigo? Um pouco de farinha de trigo, porque o trigo é que ele vai dar a liga para unir todo esse... aderir todo esse empanado. Aqui eu tenho
para 2, né? Eu tenho uma quantidade maior de farinha do que de farinha de pão, tenho mais tapioca do que farinha de pão, né? Por que eu misturo os dois? Porque quando eu empano só com tapioca, ele fica muito duro. Utilize um garfo, geralmente, para fazer isso, ou um pegador, porque senão daqui a pouco teu dedo tá dessa grossura aqui. Tem mais na mão do que no Tem peixe. mais na mão do que no peixe. Passou na farinha, tá passando no ovo no agora. ovo, né? Botando aqui, ó, tira o excesso. O trigo, precisa fazer essa camada do trigo, porque senão o teu empanado vai largar. Tá? Aí quando eu venho aqui, ó, eu preciso das 2 mãos, aí eu vou pressionar. Lembra que eu falei que ele vai expandir? Ó, ele começa a expandir. Aí não é que parece que tá alongando mesmo. É. Vai fazer isso, repetir esse processo com todos. Com todos eles. Os peixes, Né? os Aqui, ó, pedaços. empanadinho, né? A gente vai empanar todos eles, tá? E aí depois você vai fritar isso. O ideal é que após esse empanamento, você deixe pelo menos 15 minutos no refrigerador. Agora, ele vai iniciar o processo do arroz caboquinho. O arroz né? caboquinho, vamos Pode deixar lá. aqui, chefe. Só passar uma aguinha na mão Pode. aqui. E aí, o senhor quer que acenda já o fogo da sua Por favor. panela? Vamos acessar aqui. Aí depois, o que ele vai fazer? Fritar o peixe, que ele vai estar no ponto de fritar, e fazer ali justamente o molho do tucupi cremoso. Aí a gente volta para fazer esses 2 processos. Aqui ele só vai te ensinar rapidinho a preparar esse arroz caboquinho, que é preparado já com arroz pré-cozido. Pode inclusive fazer com aquele arroz que você já tem em casa, Exatamente. que foi cozido ali e que já está no ponto na geladeira. É um aproveitamento também, né? Você sobrou um arroz em casa, né? Você tem N opções de fazer. Aqui é uma sugestão apenas. Tem tucumã, o tucumã vai ali ser refogado pelo chefe Michel, que vai preparar um arroz caboquinho. Não existe arroz caboquinho, não existe nada com o nome de caboquinho sem tucumã aqui na nossa terra. Exatamente. Né? A ideia original mesmo desse é relembrar fazer uma releitura do sanduíche tradicional aqui, né? Principalmente aqui em Manaus, né? Ganhou esse status de um sanduíche clássico, né, amazonense, e fazer uma releitura usando o arroz, né? Tá? Aí eu vou colocar o arroz aqui, ó. O arroz que já foi pré-cozido. Esse arroz já foi pré-cozido, né? Já foi aí já. Se você não tiver essa habilidade, você pode mexer. Pode mexer, não tem Às vezes é problema. arriscado fazer isso em casa, né? Quem já tentou sabe. Eu vou adicionar um pouquinho de água, tá? Ou você pode colocar um pouquinho de calda de peixe aqui também, se quiser. Para ele deixar uma umidade aqui, né? Como a gente está refogando na saltese, né? Precisa dessa umidade, tá? Coloca aqui. E eu vou adicionar banana pacovan frita, né? Todo mundo, quem não, né? O x-caboquinho sem banana pacovan não é o x-caboquinho, né? Aí vem ele em cubinho assim. Em cubinhos, né? O queijo coalho também em cubinhos, tá? Banana pacovan, frita, reserva, queijo coalho, cubinhos e reserva. Uma dica que eu dou para você que vai fazer esse arroz em casa. Quando fizer esse arroz pré-cozido, não coloca sal. Porque esse nosso amigo aqui, ó, pode acabar com a sua receita. O queijo coalho da nossa região realmente é muito salgado. O queijo coalho da região, né, ainda mais o artesanal, ele tem um teor de sal um pouco mais elevado, né? Então tem que ter bastante cuidado com isso. É bem rápido, né? Ó, mistura a banana, já tá frita. Isso aqui com certeza vai ficar bem ruim, né? De comer pouco. Já né? tá cheirando pra caramba. Né? Que pena que a televisão não tem cheiro, né? Ainda, né? Ainda, né? Chefe Michel tá no Magazine preparando esse arroz caboquinho e também tem um palito do nosso peixe aqui da região, que é o pirarucu. Mas aí você vai acompanhar a fritura do peixe daqui a pouco, tá? São 3 horas e 34 minutos. O arroz ali já tá quase bom. Aí é deixar secar um pouquinho, né, Deixar chefe? secar um pouquinho e daqui a pouco a gente finaliza. Apaguei o fogo, ok? Fogo apagado. Cebolinha. Essa aqui também é uma jogada que vai elevar, potencializar esse sabor aqui. E aí vai ficar bonito também. E vai dar um colorido. Dá um frescor. Dá um frescor. Porque assim, outra dica, quem não gosta de cebola, a cebola de cabeça, né? A cebola amarela, branca, troca pela cebolinha. Isso aqui é um gosto de cebola muito delicado, muito suave. E isso aqui tu encontra em qualquer lugar do estado do Amazonas. Planta até no quintal, meu povo. Isso é arriscado de dar até em cima de pedra, se tu bobear, né?
Ó, misturei. Colorido tá, né? Maravilhoso. Queijinho coalho. Eu vou deixar sobrar um pouquinho pra gente finalizar em cima do prato. E aí, lembra que eu falei que tinha pouco sal? Então eu vou adicionar aqui, porque eu tenho certeza que o sal que eu coloquei foi pouco no arroz. Aí acerta o ponto na hora, né? Acerta o ponto. Um pouquinho de pimenta do reino. Gente, né? aí eu já gostei também, que eu gosto de pimenta do reino. E nunca experimentei colocar assim, depois de já ter apagado o fogo. Olha que O legal. ideal da pimenta é você usar no final. Pra ainda ter o sabor, Exatamente. Né? Restaurante de culinária internacional, geralmente você vai ver um pimenteiro desse lá na mesa. Que é pro cara colocar a Eu vou pimenta pra ele. experimentar agora, porque eu né? ainda não experimentei. Chefe, tá pronto aí o arroz? O arroz está pronto, Pronto. óleo aquecido a 180 graus, né? E a gente vai adicionando o peixe aqui para ele começar a dourar, né? Na fritura, né? Não deixa o óleo muito quente, porque senão ele vai ficar crudo por dentro, né? 180 graus é uma boa temperatura. E você vai colocando de acordo com o tamanho do seu recipiente, vai colocando as quantidades aqui. Né? Só toma cuidado porque se colocar muito, vai baixar a temperatura do óleo, pode encharcar demais, aí o teu peixe não vai ficar tão crocante. Né? Então tá aí, o seu peixe frito, diferente, o pirarucu que virou um palito. E nessa misturinha, pra gente empanar, levou farinha de pão, levou farinha de tapioca e farinha de trigo, além de ovo. Perdeu os ingredientes? Chegou agora? Não tem problema, daqui a pouco a gente te passa a lista dos ingredientes e você ainda pode assistir no YouTube da TV A Crítica na Aqui hora que você quiser. A cor tá bacana. Tá lindo, né? Tá. E fica bonito porque a farinha de trigo, ela ganha essa cor bronzeada, mas a Isso. tapioca não. Então Não. dá o contraste. Exatamente. A tapioca fica só com uma crocância assim maravilhosa. A gente tem um outro item, um outro ingrediente da nossa culinária amazônica que agrada muito o paladar da gente, que é o tucupi, que inclusive já está aqui em cima da nossa mesa. E daqui a pouquinho o chefe vai ensinar como transformar esse tucupi num tucupi cremoso. Exatamente. Aí, chefe, enquanto o senhor está colocando os últimos ali, os últimos peixinhos, eu quero saber que ingrediente é esse aqui que a gente tem em cima da mesa? Então, será que as pessoas descobrem que é Olha, isso? gente, vocês imaginam, ele vai fazer esse trabalho no tucupi para ele ficar cremoso com esse ingrediente aqui. E aí, a gente que é caboclinho diz, o que será isso? Você tá achando parecido com farinha de tapioca? O que é isso então, Ou né? com goma de tapioca, perdão? Farinha de tapioca foi o que ele usou para empanar. A goma de tapioca, será que vai servir para fazer dar esse ponto no tucupi para ele ficar cremoso? Vamos já descobrir. Ele vai já aí colocar a panela no fogo e ensinar pra gente como é que faz o truque para deixar bem mais cremoso. Nós já vamos aqui ligando ela aqui, ó, né? Enquanto termina de fritar os últimos pedaços. Aqui a gente tem um tucupi que já foi temperado, tá? Bem temperado. Geralmente pimenta de cheiro, alho, bastante chicória, né? Não podem faltar no tempero alfavaca e um pouco de cebola. E aqui eu vou colocar o tucupi. Vou até voltar um pouquinho aqui, ó, porque ele dá uma decantada no fundo. Eu não posso aquecer ainda ele totalmente agora. Vou colocar aqui, ó, goma de tapioca. Aquela goma que faz a tapioquinha Aquela nossa de de todo dia. fazer a tapioquinha do dia a dia. Professor, chefe, goma de tapioca? Cara, isso aqui é o espessante do Amazonas. É o nosso Não precisa do espessante. amido de milho. Não preciso do amido de milho, não preciso da farinha de trigo. Eu tenho a goma. E vai colocar antes de levar pro fogo. Eu tenho chefe. que adicionar enquanto o líquido tá frio, porque senão ele vai criar aquelas pelotinhas, Ok. né? Então aqui eu vou colocar uma colher de sopa Generosa. e meia, tá? Uma colher de sopa e meia. Vou dissolver ele aqui primeiro, antes de levar ali pro fogo, porque é muito rápido, tá? Aqueceu, ele age, é instantâneo, é como se estivesse usando amido de milho, não é? Aí ele vai ter uma consistência um pouco elástica, que é normal da goma, né? Já vou vir com ela para cá, ó, mexendo constantemente, porque senão ela não dissolve totalmente e não fica legal. E posso usar a goma de tapioca nos outros pratos em que geralmente eu uso o amido de milho. Em outros pratos também. Aí você, com o tempo, você vai ganhando uma habilidade para saber a quantidade necessária que você vai precisar dela. Aí eu vou voltar ele aqui pro ramecan. Olha a consistência. Gente, tucupi cremoso. Você que chegou agora, ligou a televisão, chefe Michel está ensinando a fazer o tucupi cremoso, que foi o tucupi já todo temperado, levado para o fogo com um pouco da nossa goma de tapioca. Prontinho, super rápido.
Parece até aquela consistência que a gente tem um pouco do nosso vatapá, Exato. né? Adorei a Quem dica. gosta de tomar o tacacá, aquele finalzinho do tacacá, que mistura com tucupi, é bem parecido. Né? Chefe, Que dá essa... vamos fazer o seguinte, vamos montar então? Vamos montar o nosso prato agora. Ó, o chefe trouxe essas cuias aqui que são maravilhosas, decoradas, e aí a gente sabe que tem para vender em qualquer feirinha aqui em Manaus. Muita gente compra também pela internet, pessoal de fora para ter. Em Belém tem também. Inclusive as minhas eu comprei pequenininhas em Belém. Olha só que linda, que dá um charme todo especial. E você pode fazer uma noite amazônica aí na sua casa. Com Chefe, fique à certeza. vontade. Quer que eu pegue Vamos lá lá. o peixe? Vou pegar para o Por senhor. favor. Bom, aqui a gente fez uma montagem, né, anterior, ele separado. Aqui a gente vai montar um prato único, né? Aí nós vamos fazer uma cama com o arroz, né? Vamos colocar uma quantidade aqui bem generosa, né? É aquela pro caboclo comer mesmo, entendeu? Generoso mesmo, viu, É meu como a povo? gente chama de PFM, né? Prato feito montanha. Não é esse negócio de pratinho sofisticado, não é um prato de caboclo do exterior mesmo, do Amazonas, aquele que você vai arrebentar. E aí eu tô vendo que o senhor tá fazendo um fundinho aí no meio. É, por quê? Porque eu vou colocar esse acessóriozinho bem aqui, que é o ramecan, que é onde eu vou colocar o nosso molho, tá? Aí eu vou apoiar ele aqui e vou colocar o molho no centro aqui. Para ele compor o nosso prato, mas ele não misturar totalmente nesse momento. Olha como ficou bonito. É, aí eu tiro o arroz pra cá Deixa perto de mim, não. É o perigo. e aí a gente vai começar a colocar os nossos palitos aqui. Né? Aí vamos colocar ele aqui assim, meio que entrando aqui na... Chefe, inclusive, eu acho que o cuia. prato que o senhor fez lá é para a pessoa se servir, de Exatamente. repente. Esse aqui é um prato como Esse se aqui é fosse um prato individual. que exatamente já vai pra mesa. Né? O pessoal ali das proximidades, do condomínio. Gente do céu, aí tá aí a finalização que ele ia fazer com queijo coalho. E aí pra quem gosta, né? Um limãozinho. Um limãozinho que não faz mal a ninguém aqui, né? Né? Esse prato aí você vai encontrar, daqui a pouco nós estamos reabrindo as atividades do Amazon Inbox, Ah, que aí no lugar dele ir nessa cuia, ele vai numa caixinha de box, né? Todo bem arrumadinho, tá? Quem quiser seguir, vai lá no Instagram, tá lá o Amazon Inbox, lá pra você seguir. chefe, vou jogar aqui com arrozinho. Muito bom, né?